a rentabilidade do Tesouro Selic pode te decepcionar. É isso mesmo que você está vendo, é isso mesmo que você clicou aqui. Pode acabar te decepcionando ou pode acabar te surpreendendo. Vamos conversar na prática sobre a rentabilidade do Tesouro Selic, tá? Vamos olhar dados históricos também, vamos olhar como é que foi lá no passado, quem investiu, como é que ficou até hoje, tá? Como é que está essa rentabilidade na prática. Vamos falar de projeções futuras também. É um vídeo bem completo, tá? Então a gente fez um estudo bem legal aqui sobre Tesouro Selic. Se te interessa este assunto, deixa o joinha aqui no vídeo, tá? Que ajuda o canal e também faz o YouTube entender que esse conteúdo é interessante, tá? Para que ele incentive mais as pessoas a falar mais sobre conteúdos interessantes e menos sobre conteúdos desinteressantes. Então vamos lá. Sou de Matos aqui do canal de Matos Ensina, se você ainda não me conhece, especialista em investimentos, tá? Analista de mercado certificado também. Estamos aqui para te falar sobre investimentos, tá? De uma maneira tranquila que você consiga entender. Então, se te interessa, tá, este assunto, não deixe de se inscrever. Acabamos de bater aí os 3.000 inscritos em uma marca para o canal. Então, faça parte desse time, se junte aqui a nós e vamos direto aqui ao Excel, que é onde a gente sempre está presente. Eu sou apaixonado por Excel e o Excel facilita muito as nossas contas. Então, primeiro a gente fala aqui de cima, ó. O que a gente tem de Tesouro Selic hoje? Temos 2 vencimentos, um em 2025, um em 2027, tá? Aqui estão as taxas, tá? Ele rende a taxa Selic mais uma taxinha, tá? Se tiver positivo é mais, se tiver negativo é menos, tá? Não é o hífen, tá? Se tiver aqui Selic menos 000 alguma coisa, não é Selic tracinho, é Selic menos mesmo, tá? É um deságio. No momento a gente tem ágio, tá? Então está pagando além da Selic. Temos aqui investimento mínimo a partir de R$120. Temos aqui do lado o preço dele, tá? R$12.000 o primeiro, 11.996 o segundo. E do lado nós temos aqui, ó, datas de vencimento, tá? 1º de março de 25 e 1º de março de 2027. O que a gente trouxe aqui também? A gente trouxe expectativas futuras de taxa Selic lá do Boletim Focus do Banco Central. Por quê que a gente trouxe esses dados? Porque o Tesouro Selic rende a Selic daqui para frente. Ele não rende a Selic que passou. Ele não rende a Selic de hoje para sempre, tá? Se você compra esse cara, não tá garantido, vou comprar quando a Selic estiver lá em cima. Não é assim. Não adianta você comprar com a Selic 14%, a Selic cai para 3%, absurdo que eu tô falando de uma vez assim, mas se a Selic cair, você começa a ter a rentabilidade da nova Selic dia após dia, tá? Então, beleza. Por que Boletim Focus? Por isso, porque a gente precisa olhar para as expectativas. O que a gente tem de expectativas aqui, ó? Para 2022, expectativa de Selic em 13,75 fechamento do ano. Para 2023, expectativa de Selic em 11% fechamento do ano. É garantia? Não. Pode mudar. Pode ser uma Selic maior, pode ser uma Selic menor, tá? Tudo depende de como estiver andando aqui a economia, tá? O nosso crescimento de PIB, como é que tá aí a pressão inflacionária, o IPCA, que é a nossa inflação, tá? Então, tudo depende. E aí vamos falar um pouco sobre o histórico da Selic, olha aqui. Desde 2012, temos a Selic variando aí em tons mais moderados, em tons mais agressivos. Depois caiu lá para 2%, tá? Lá em 2020, e agora subiu de novo, tá aí estourando lá nos 13,75. E daí eu te pergunto, tá? O cara que comprou aqui, quando a Selic estava caindo, como é que ficou a rentabilidade dele? Ele ficou surpreso ou ele ficou decepcionado, tá? É o que a gente vai fazer as contas aqui embaixo, ó. Vamos pegar desde lá de 2020 mesmo, tá? Quando a Selic estava 4,25 até hoje, tá? E vamos mostrar de fato quanto que as pessoas estão ganhando aqui nos seus investimentos. Depois a gente traz, olha aqui o tanto de célula que eu configurei, 1.129 células aqui para pegar todos os dias úteis aqui desse período que a gente vai analisar, tá? Para trazer aí várias rentabilidades aqui de fato efetivas que as pessoas tiveram investindo aí no Tesouro Selic, beleza? Então, a gente começa o vídeo fazendo o seguinte. Vamos considerar a taxa Selic acumulada para um ano. Por quê? Se você compra a Selic 2%, mês que vem ela foi para 3%, a sua Selic de 2% durou só um mês, tá? Então você tem uma fração daquela Selic de 2%. Então divide por 12, basicamente, tá? E tem isso. Agora no mês que vem é 3%, você vai ter 3% dividido por 12. Se ficar 3% por um ano, aí você vai ter 3% por um ano, tá? Se ficar 3% por um mês, você tem só o 3% por um mês. Parece óbvio o que eu estou falando, mas isso faz diferença aqui na conta e faz diferença para você entender. Por exemplo, quando a Selic estava 4,25 em 6 de fevereiro de 2020. Quanto tempo durou a Selic a 4,25? Você pode ver aqui em dias corridos, mas a gente vai fazer em dias úteis, tá? A diferença aqui, ó, tem que colocar
para geral aqui no Excel, são 42 dias corridos. Mas a gente tem que dizer isso aqui em dias úteis, tá? Por isso que a gente tem a fórmula aqui do Excel, que eu sempre uso, que é dia trabalho total, tá? A gente vai ver justamente essa diferença aqui, dia trabalho total. Data inicial é você, data final é você, e a gente precisa pegar uma tabela de feriados, tá? Coloco aqui, dou Enter, pronto. A gente descobre que tem 31 dias úteis, eram 42 corridos e 31 dias úteis. A gente joga isso aqui para baixo para descobrir também os demais valores, tá? Então, eu jogo aqui para baixo também, porque a gente vai brincar com as expectativas, tá? De taxa Selic também. Não vai ser só até hoje, tá? Não vamos falar só do passado, como eu disse, vamos fazer projeções de Selic e vamos ficar mudando para a gente ver quanto que seria a rentabilidade de fato aqui para os períodos se a Selic não cumprisse com a expectativa inicial. Então tá aqui, ó. Esse cara que comprou Tesouro Selic aqui, ó, numa Selic de 4,25, ele ficou com 4,25 apenas por 31 dias úteis, tá? Um mês tem 21 dias úteis, então ele ficou um mês e meio ali com a taxa de 4,25. Depois já caiu para 3,75. E assim até chegar ali, ó, em 2%. E o cara ficou com 2% até ela virar para 2,75, tá? Então até 18 de março ficou em 2%. E aí a questão, né? Como é que ficou a rentabilidade desse cara em 12 meses? Ele comprou 4,25. Imagina então que eu tenho R$1.000, tá? Eu tenho R$1.000. Se eu render 4,25%, quanto que vai render? Vai render isso aqui vezes este cara aqui, dividido por 100, tá? Vai render R$42,50 para cada R$1.000. Beleza. Mas na prática, o que que aconteceu? Vamos fazer essa conta. É justamente este o objetivo do vídeo. Esse cara dos 4,25, um ano depois, quando chegar em 6 de fevereiro de 2021, que está bem aqui, ó, a Selic estava 2%, tá? Então, a gente vai fazer justamente essa conta. Tá? Vamos pegar isso aqui e colocar em dias úteis, tá? Então, para cada dia útil aqui, ó, todos os dias úteis, para cada dia útil a gente vai pegar essa taxa, tá? E fazer a continha com ela, tá? Essa taxa aqui não está em base 100, eu estou dividindo por 100. Estou somando 1 agora para a gente fazer ela para dias úteis, que seriam 252 dias úteis, tá? 1 sobre 252. Então, por dia, essa taxa está, de fato, aqui, ó, isso aqui, 0,0165, tá? Por dia. E a gente joga tudo para baixo. Beleza, vamos descobrir que quando a Selic mudou aqui, você teve outra taxa. Esse cara ficou 252 dias úteis. Então, a gente vai simplesmente pegar até chegar na janela aqui de 252 dias úteis. Vamos puxar aqui, Shift, tá? Vamos ver, ó. 64, tá dando, ó, 252 dias úteis. Até aqui. Até aqui, o cara chegou em 252 dias úteis, tá? Então, vou pôr uma marquinha aqui e a gente faz a conta agora. Que é o quê? Vamos subir tudo. Essa conta não vai ficar simples, não. Vai ficar meio complicada, mas é assim que é a vida. Vai ser sempre o seguinte, vai ser 1 mais a taxa, tá? 1 mais a taxa, vezes 1 mais a taxa, tá? Sempre isso, 1 mais a taxa. Pronto, a gente chega nesse valor. E agora a gente coloca aqui este cara vezes 1 mais, parênteses, né? 1 mais essa taxa aqui. Pronto. A gente já tem o que a gente precisa de fator para chegar lá no final, tá? 252 dias úteis. E descobrir que este cara teve de rentabilidade, na prática, 2,66. Cadê 2,66? Não tô vendo, tá? Vou tirar um aqui e colocar em percentual. Pronto. Tá aqui, ó, 2,66, tá? Essa foi a rentabilidade do cara. Só que ele tinha contratado 4,25. Então, na prática, este cara dos R$1.000 teve de rentabilidade, esse cara aqui, vezes o nosso valor que está aqui embaixo, 2,66. Então, ele teve R$26 de rentabilidade. Que diferença é essa? É uma diferença de muitos reais, tá? Muitos reais. R$15,9. E 15,9 em cima da expectativa inicial dele, tá dando o quê? Uma rentabilidade 37% menor do que o esperado, tá? 37% menor do que o esperado, tá? Então, assim, a Selic pode te decepcionar por isso. Você compra a Selic em 13,75, você acha, então tá, eu vou colocar R$1.000, tá? 13,75, então eu vou ter de rentabilidade 137, né? R$137 daqui a um ano. Aí a Selic cai, quando chega lá daqui a um ano você teve R$90 de rentabilidade, tá? Então assim, Selic
Tem esse viés, é um investimento ruim por isso? Não, de forma alguma. É um dos investimentos mais conservadores e mais escolhidos. Eu acho que é um dos que tem mais estoque, tá? O IPCA com certeza é o maior, tá? O maior de vendas lá do Tesouro, mas é um dos que tem mais estoque, tá? Então a gente vai fazer essas contas. Para este cara aqui, por exemplo, que a gente fez 4,25, quanto que foi a rentabilidade dele de fato neste período aqui, ó? Deu 2,66, né? Agora a gente faz um gráfico de rentabilidade acumulada. Olha só, vai ficar bem, bem doideira a nossa conta aqui, tá? Mas vai dar tudo certo, confia em mim. A gente vai fazer o seguinte: esta rentabilidade aqui, eu vou jogar esta fórmula lá para baixo. Tudo lá para baixo, beleza? Agora a gente vai pegar sempre a diferença deste cara aqui com o primeiro, tá? Então, é a diferença, só que a diferença aqui de forma financeira, tá? Então, não posso simplesmente fazer uma continha sem considerar aqui que é financeiro. Então, tenho que deixar um mais, da mesma forma, tá? E eu vou ter que colocar um ali no começo, tá? Começa com 1 e aqui a gente chega em 102, porque a gente tem que tirar 1 agora, a gente chega em 2,66. E agora a gente vai descendo isso aqui, ó, ele tá sempre contando 252 dias úteis, tá? Então eu posso descer isso aqui até chegar em datas que a gente tem Selic. Datas que a gente vai ter Selic, que é aqui por volta de hoje, tá? Agosto de 22, vai estar por aqui, tá? A gente tem 13,75 de Selic. Pronto, tá aqui. Tá, aqui em setembro, na verdade. Aí aqui a gente vai colocar as nossas expectativas. Mas deixa eu mostrar já para vocês a diferença entre o que era planejado e o que foi efetivamente, de fato, que a pessoa recebeu. Aí a conta é a seguinte, eu vou ter que selecionar todo mundo aqui. E aí a gente ajusta no gráfico já já, ó. Vem aqui e coloca um gráfico de linhas, tá? A gente tem que tirar alguns valores aqui. Primeiro, essa daqui vai embora e este amarelo aqui vai ficar. Mas tem o outro que é 000, nem tá aparecendo, tá? Este cara aqui a gente tem que jogar pro outro eixo, tá? Eixo secundário, pra gente conseguir ver, de fato, essa elevação. Podemos tirar tudo aqui. Podemos tirar você também. Pronto. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Tá aqui, a diferença. A linha azul é a Selic meta, tá? A Selic meta desde quando eu comecei a pegar aqui, que foi 2%. Não, eu peguei pouco tempo, né? Eu vou pegar aqui desde 6 de fevereiro, tá? Eu vou só mudar esse gráfico aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele de novo. Quero pegar lá do começo, tá? Eu quero pegar tudo. Então, eu vou pegar tudo aqui e eu já volto. Agora sim, o que eu queria mostrar, aquele gráfico lá não serve porque eu queria mostrar. Eu queria mostrar o cara que comprou em 4,25, depois de 12 meses, quanto que ele teve de rentabilidade. Tá aqui, ó. Ele teve de rentabilidade 2,66, que a gente tinha mostrado, né? E assim sucessivamente. O cara que comprou aqui em 3,75, teve 3,75? Não. Depois de 12 meses não teve, tá? E o cara que comprou em 2%, no começo dos 2%, teve 2% de rentabilidade? Aí sim, tá? Aí ele teve aqui, tá? Eu vou ajustar essa linha aqui porque ela ficou... Acabou que ela ficou diferente desta outra. Essa aqui começa em 0. Vamos colocar essa aqui também começando em 0 e acabando no mesmo valor. Ali é 6%, então a gente coloca aqui no máximo também de 6%. Deixa eu colocar 6%. Pronto. O cara que comprou em 4,25 teve lá seus dois. Agora a escala tá igual, tá? Chegando em 6% ali. O cara que comprou aqui, olha que engraçado. Comprou no comecinho, tá? Da Selic aqui, na casa de 2,25. Ele teve uma rentabilidade maior depois de 12 meses. Tá? Maior por quê? Porque ele ficou aqui segurando até ela começar a subir, tá? Então, começou a subir aqui. O cara que comprou em 2%, ó. O cara comprou em 2%. Quanto que ele teve? Um ano depois, como não ficou um ano inteiro em 2%, ele teve um pouco mais. Teve 2,6%, tá? E o cara que comprou no finalzinho dos 2%, o Tesouro Selic, ó, ele pegou uma Selic aqui já acumulada, tá? Tá dando 5,9%. Então tá. Quando a Selic tá caindo, tá? Não importa se você comprou numa Selic de 4,25, porque sua rentabilidade vai ser a que vier daqui a 12 meses, né? A rentabilidade daqui a 12 meses. Se você comprou numa Selic que começou a subir, como por exemplo aqui, a sua rentabilidade vai depender também de para onde for a Selic. Então você pode ter comprado na Selic de 2% e tá ganhando aí, no acumulado de 12 meses, 6%, tá? Mas isso aqui, claro, a gente está olhando para uma data até hoje, setembro de 20 de setembro, tá? De 22, tá? 20 de setembro de 22.
tá? Então, a gente vê uma Selic aqui subindo e você vê uma rentabilidade acumulada também subindo. E por que que esse gráfico não está aparecendo na Selic de hoje, tá? Não está aparecendo na Selic de hoje porque a gente está olhando justamente aqui o cara que comprou numa taxa de 5,25 até onde foi a rentabilidade dele. Aí o que a gente tem que fazer é mudar agora a outra escala, tá? Eu vou mudar a escala deste gráfico alaranjado, tá? Vai ficar mais achatado, mas a gente vai mostrar de fato. O cara que comprou aqui, ó, em 5,25. É um ano atrás, tá? Exatamente um ano atrás. Como é que tá a rentabilidade desse cara? É o que a gente vai mudar agora. Agora sim, esse cara do 5,25 tá tendo de rentabilidade, ó, 10,69, tá? 10,69 de rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses, tá? Da mesma forma, o cara comprou aqui na casa lá dos 4,25%, tá tendo aí 9%, tá? Então a Selic vai subindo, você vai ganhando todo dia um pouquinho mais, tá? Então, essa é a lógica. Quando a Selic muda, por exemplo, aqui, ó, 4,25. A Selic mudou para 3,25. Então vou grifar isso aqui, ó. A Selic por dia que o cara ganhava aqui, ó, é 0,0165%. Isso aqui representa quanto? De 10 mil reais, por exemplo. 10 mil reais vezes essa taxa. Quer dizer, R$1,65. Um dia depois, ele começou a ter de rentabilidade 1,46, tá? Então muda a Selic, muda a sua rentabilidade imediatamente. Por isso que acaba que a Tesouro Selic pode te decepcionar, mas não é o Tesouro Selic que está te decepcionando. A taxa Selic caindo, de repente, acima da sua expectativa. E é o que a gente vê hoje. Por exemplo, a gente está aqui vendo a Selic lá de 13,75, mas é o que a gente vai fazer, a conta é considerar que a taxa Selic sai de 13,75, vai para 14 e depois ela começa a cair. E aí a gente vai ver este gráfico que a gente vai fazer agora, que seria para o futuro. Primeiro a gente mostrou o passado, agora vamos para o futuro. Vamos supor, aqui são as próximas datas de reuniões do Copom. São datas em que a taxa Selic pode ser alterada, tá? Então vamos lá. Na próxima reunião a Selic sobe para 14. Suposição, tá? E nas próximas, a gente sabe que o Boletim Focus espera que a Selic feche em 13,75 esse ano e 11% em 23. Então a gente vai considerar isso, tá? Para 23 eu vou colocar que ela chegue em 11% aqui, tá? Lá na última reunião do Copom. E aí nos demais a gente vai fazer uma Selic cair até chegar em 11%. Então ela vai ficar em 14, vai se manter em 14, depois vai voltar para 13,75. Eu vou ser bem tranquilo aqui, eu vou fazer a Selic caindo pouquinho. Depois você pode mudar isso, né? Você pode sempre vir aqui e fazer, né? A gente pode até simular. Vamos fazer umas simulações assim, antes de acabar o vídeo a gente simula. Foi para 13%, depois foi para 12,5%, depois para 12% caiu, pá, um ponto percentual de uma vez aqui, chegou em 11%. Tá? Agora a gente vai ter mais alguns valores, tá? De taxa Selic. Eu não preciso de tantas datas assim, tá? Eu não preciso. A gente pode travar lá no final de 2023, mas não tem problema. Vamos lá. A gente faz as suposições agora, a gente pega com dados mais completos, tá? Com dados mais completos. A gente vai fazer o seguinte. Para este cara aqui de 2,66, a gente consegue aproveitar, tá? Este mesmo gráfico aqui, só que a gente vai ter que respeitar alguns valores aqui. Eu não sei se ele não tá colando valores, mas a gente força para colar valores, não tem problema. Eu acho que eu acabei cortando as células, mas vamos ajustar isso aqui. Temos lá 12% e aqui a gente tem os nossos valores, copiamos e colamos valores lá no começo dessa célula, lá no começo da planilha, né? Copia e aqui cola valores. E aqui do lado a gente copia as nossas taxas Selics, tá? Taxas Selics no plural, né? 4,25. Colocamos aqui na primeira célula. E agora a gente atualiza o nosso gráfico para pegar o período maior, tá? Para pegar tudo até quando chega lá no final. Então tá aqui, vai chegar até a linha 895, tá? Então é simples, tá? No gráfico aqui a gente vem em design do gráfico. E aí vamos selecionar dados e coloca aqui o 895 que a gente quer. 895 na série 1 e no demais também. 895. Deixa eu ver se ele já alterou. Já alterou. Beleza, é só a gente destravar este eixo aqui, ó. Você já viu que o gráfico está entortando, né? Curva de juros é chamado de curva de juros até porque ela de fato é uma curva. No fim das contas, ela é uma curva, tá? Então o máximo aqui também vai ser 14. Pronto. Aí temos aí a nossa Selic caindo, azulzinho, tá? Saindo de 13,75, subindo para 14, depois caindo. E nós temos aqui a Selic acumulada. Então olha só,
O cara que compra uma Selic aqui de 13,75 só vai ganhar 13,75 ou se a Selic fica 13,75 por um ano, tá? Porque 13,75 ao ano, ou se a Selic sobe para 15 e depois cai num período curto. Aí vai ter uma rentabilidade maior, consegue fazer uma média, tá? Se a Selic de fato aconteceu o que está previsto aqui dela cair, você não vai ter rentabilidade de 13,75 nunca, tá? No seu investimento. Você pode comprar hoje 13,75, mas se a Selic sobe para 14, fica um tempinho, volta para 13,75, ó. Tá aqui até um bom tempo, né? Mas não adianta. Se ela começa a cair, a sua rentabilidade acumulada cai, tá? Então, essa é a realidade. Ah, mas tem um ágio lá, tem um ágio, tá? Então, o que que é o ágio? Eu tô falando dessa parte aqui, ó, mais 0,17. Beleza, só que eu somo mais 0,17. Aqui neste cara mesmo, ó, por exemplo, aqui tá dando quanto? Tá dando 13, né? Uma coisinha assim. Se eu somo aqui 0,17 aqui, mesmo capitalizando, você não chega, tá? Você teria que ter comprado no momento em que ela subiu para 13,75 e mesmo assim você não chegaria. E aí que é engraçado, ó. Quem que ganha mais? Quem comprou quando a Selic estava 13,75 ou quem comprou antes? Olha que legal, quem comprou antes aqui, ó. Quando a Selic estava aqui 13, né, por aí, o cara tem uma rentabilidade acumulada maior do que a sua, porque ele pega uma média de Selic do período de um ano, tá maior. Claro, né, tem todas as questões que a gente tem que pensar aqui que o Tesouro Selic é assim mesmo, tá? Não tem como evitar. Ele vai ser assim, você sempre vai ter essa questão de pegar a Selic do dia. Não é normal nem você entrar nesse cara pensando em uma taxa para 12 meses. O normal é você entrar pensando numa taxa de fato por dia, tá? Que é isso aqui que a gente calculou. Para cada dia, quanto você está ganhando, né? Beleza, que a Selic é para cada dia. Inclusive no CDB também. Não tem como você evitar isso. Se a gente vem aqui quando a Selic está lá, mais alta, por exemplo, ó, 13,75. Saiu de 13,75 foi para 14, ó. Aqui, para 10 mil reais, ó, o cara tá ganhando aí R$ 5,11 por dia, tá? E aí depois, quando a Selic vai para 14, ele tá ganhando R$ 5,20. Isso sempre bruto, tá? Tem sempre o imposto de renda. Quando a Selic sai lá, por exemplo, vamos chegar lá no 11%, ó. Tá lá 12%, tá rendendo 4,49, vai para 11%, 10 mil tá rendendo 4,14, tá? Tem sempre essa questão aqui. Então o Tesouro Selic pode acabar te surpreendendo se você compra em um momento, né, que a taxa sobe. Então, ó, todo mundo comprou nessa Selic aqui, ó, tá tendo rentabilidades muito maiores do que da data que ele comprou. Quando a Selic começa a cair, ou o inverso, tá? Você tem rentabilidades menores do que aquela que você comprou lá no momento do papel. Então, saiba disso. O que aparece ali no Tesouro Selic não é o que você vai ganhar. Você vai ganhar o que for a Selic efetiva. Ah, eu já sei disso. Beleza, mas saiba que tem este efeito de acumulado, tá? Este efeito de acumulado faz com que a sua rentabilidade não seja aquela que você está vendo ali, tá? Então, por exemplo, se você compra aqui um Tesouro Selic no 14% e vai ter de fato acumulado 12,78, ah, mas tinha a opção de eu comprar um pré-fixado, né? Quanto estava o pré-fixado naquela época? Eu fiz um vídeo recentemente, tá? Comparando esses dois tipos de títulos, tá? Que é o pré-fixado, tá aqui, ó, e o Tesouro Selic, ó. 12, 13, 12, 16%. Onde é que tá essa faixa de 12, 16? Ela tá aqui, ó. Tá bem por aqui, ó. Então, assim, se você compra aqui, dada essa expectativa, se você compra enquanto a Selic ainda tiver em patamares elevados, talvez, tá? Talvez você tenha rentabilidades maiores do que o pré-fixado. Claro que o pré-fixado é muito mais arriscado, tá? Não entre nele sem entender bastante, tá? O pré-fixado tem muito mais risco. Risco de a inflação estourar, risco de a Selic estourar e você ficar travado numa taxa menor, tá? Tem sempre muitos riscos. Mas, fazendo essas estimativas, olhando para o futuro, você consegue simplesmente ter um parâmetro, tá? Para você poder decidir onde é que você vai investir. E este é o nosso objetivo aqui, é te dar insumos, te ajudar aí na hora de você tomar suas decisões, para você tomar melhores decisões, se transformar no investidor, numa investidora independente. Este era o recado do vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça do like. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.